Vamos lá, vamos falar então sobre sistema de filtragem de turbina a gás. A gente sabe que a turbina a gás ela consome, né, uma grande quantidade de ar, ou seja, uma boa fração, né, da energia que ela produz é através do ar que então entra dentro do compressor. Se nós observarmos o sistema de filtragem de uma máquina, ele precisa ser realmente muito grande, porque a vazão de ar, dependendo da carga da máquina, ela é gigantesca. Então, é um desafio para a engenharia filtrar toda essa quantidade de ar. Quando nós olhamos o motor a quatro tempos, o motor do nosso carro, nós vamos ver que ali na entrada do ar do cilindro do motor nós vamos ter um elemento filtrante. Mas se nós compararmos a quantidade de ar que é admitido para dentro de um motor, aliado à sua potência, quando nós comparamos uma turbina, uma LM6000 de 70 MB, uma Frame 7 ou uma máquina Siemens de 200 MB, a quantidade de ar que adentra na máquina é muito grande. Então, prover um sistema de filtragem que qualifique todo esse ar para entrar na máquina é um desafio muito grande. E daí a gente vai observar que muitas das vezes alguns ramos da engenharia ou alguns da manutenção e operação acaba não priorizando uma boa intervenção e cuidado. Volto a dizer que o cuidado com o sistema de filtragem é você tratar até do meio ambiente. Olha, vou dizer assim, olha, você tem uma plataforma, você tem uma turbina a gás. No projeto, onde você vai colocar a sua turbina é muito importante. Se você projeta ela para captar ar próximo ao rejeito de motores, de flare ou até mesmo do sistema de ar-condicionado da plataforma, o que vai acontecer? A máquina vai aspirar uma grande quantidade de ar a uma temperatura alta e muitas vezes com contaminantes. Eu já conheço algumas plataformas que o sistema de captação de ar dela é próximo ao rejeito de motores a combustão interna. Então empobrece o ar, né, de admissão, porque você vem muito com CO, CO2, além de que você também vem com fuligem. E isso diminui o tempo, o intervalo que você precisa trocar os seus filtros, como também traz alguns problemas, né? Nem todo sistema de filtragem ele é perfeito. Então acaba que nas suas fragilidades ele capta sujeira que vai ter alguns comprometimentos que a gente vai falar daqui a pouco. Meu caso não é uma plataforma de petróleo, meu caso é uma central termoelétrica em terra. Olha, a locação do teu sistema de filtragem, posição do vento, posição, né, de próxima estrada, ou geração de fuligem, ou de pó, ou até mesmo, sabe o que, queimadas. Às vezes você coloca em uma área em que você vai ter tipicamente muitas queimadas de cana ou de outros materiais, né, da agricultura. Isso também interfere muito no seu sistema de filtragem. Então, a primeira coisa que eu diria para quem é da área de projeto, etc e tal, é você pensar que a tua máquina vai aspirar uma quantidade enorme de ar. E com isso você exige que você tenha, né, um local adequado, que você pense no sistema de captação antes de instalar a tua máquina. A outra questão é, uma vez que você instala, quais são os filtros que você vai utilizar. Normalmente, um sistema de filtragem, você tem várias camadas de filtragem ou de qualificação do ar, desde o ar do lado de fora até a entrada no inlet da máquina. Por isso, algumas pessoas vão dizer, né, que é uma casa de filtros, que não é apenas uma barreira de filtragem, mas é um complexo sistema de filtragem. Começa com uma antepara que toda chuva que vier, ele possa ser canalizado. Vou dar um exemplo, né? A área de filtragem em uma casa de filtro ela é muito grande e ali acaba gerando muitos resíduos. Quando você tem uma chuva, há uma tendência de lavar naquela parte de cima e ele cai para dentro da casa de filtragem, onde é um fluxo de ar. Então, um bom sistema de filtragem, ele tem um sistema de canaletas que quando chove e lava essa parte de cima, essa água com a sujeira, resíduos, etc e tal, eles são canalizados para que não entre em contato com o fluxo de ar. São umas capas de chuvas que se colocam nas anteparas para que eles joguem para longe esses resíduos que possam estar sobre a casa de filtro.
Depois, o próximo estágio é um estágio inicial. São coalescedores, são chincanas, né? Em que o ar vai vir, normalmente com muita umidade, seja em estações de chuva ou até mesmo em lugares com muita umidade, que é o caso de uma plataforma de petróleo, que ela está em alto mar. O que vai acontecer? Você tem uma umidade relativa muito alta ali. Então você precisa ter coalescedores que você passa o ar e então separa essa umidade para que o ar siga de forma mais seca. Bom, o próximo estágio é um estágio de pré-filtragem. É filtros, mantas ou sacolas, mas eles são de densidade progressivas, ou seja eles, né, de material sintético, mas o ar que vai passar ali, então ele vai, né, os seus particulados, seja fuligem, seja poeira, seja qualquer outro contaminante, ele vai então sendo aprisionados naquelas fibras e então ele vai deixando apenas o ar passar. Interessante você notar que nesse estágio de pré-filtragem, o filtro também é coalescedor. Eu quero chamar a sua atenção a importância que tem o coalescimento do ar ao entrar na máquina. Às vezes a gente acha que o sistema de filtragem é apenas para tirar os sólidos particulares, mas ele tem a função de tirar qualquer umidade. E a gente vai ver o quanto que a umidade ela pode ser danosa ao seu equipamento. Mas falando dos particulados, todo particulado ele vai ficar então aprisionado no filtro. É bom lembrar que quando alguém fala assim, olha, o filtro quanto mais usado, né, mais tempo ele passa, maior eficiência de filtragem. Isso é verdade. Quando você coloca um filtro novo, as malhas ainda não estão fechadas e aí elas vão sendo preenchidas por particulados maiores. À medida que o tempo passa, a eficiência de filtragem é melhor. Por isso o ΔP, né, o diferencial de pressão, antes e depois do filtro vai aumentando, porque aqueles espaços por onde passaria, né, as impurezas, eles vão agora segurando qualquer particulado ali. Mas depois que ele passa no estágio de primeira filtragem ou pré-filtragem, você vai observar que todos esses estágios eles têm canaletas de drenagem. Por quê? Como ele é de densidade progressiva e então aquelas próprias fibras faz com que as moléculas de água, né, elas vão tornando, né, uma gota para que elas possam ser então decantadas e elas vão para essa canaleta e você precisa jogar ela para fora da casa de filtro. Então, todo sistema de filtragem, após o pré-estágio ou filtro coalescedores, você vai ter uma canaleta em que essas canaletas precisam ser direcionadas para o lado exterior. E eu chamo atenção para isso porque essas canaletas elas precisam estar íntegras, sempre limpas, desobstruídas, e a parte de fora, normalmente ele precisa de um sifão, aquele chamado pescoço de ganso ou pescoço de cisne, que é aquela está cheio de água para que você não tenha um retorno de umidade ou retorno de ar para dentro da máquina. Se você sabe que dentro da casa de filtro a pressão é menor que a pressão do lado de fora, justamente pelo diferencial que o filtro impõe, a resistência ao ar, o que acontece? Se você deixar essa canaleta do lado de fora, você não só impedirá que a água flua, porque você vai ter um contrafluxo de ar. Olha só, se você deixa essa canaleta aberta para o lado de fora, a pressão interna sendo menor que a de fora, criará um fluxo preferencial ali, impedindo que a água vá para o lado de fora. E acaba você também deixando de entrar dentro da máquina uma quantidade de ar não filtrada. Tá legal? Então essas canaletas as dirigem. Tem uma canaleta coletora e então por um sistema de sifão ele vai para o lado de fora. Chamo já a atenção, para não precisar voltar a falar sobre esse assunto, que esse sifão, toda manutenção, troca de filtros que você precisa fazer, você precisa desobstruir, lavar, passar, né, uma corrente de água ali para tirar, principalmente se for em plataforma, cria-se muitos resíduos de sal ali. Eles se depositam, não só obstruem, né, como criam, né, uma vulnerabilidade para a tua máquina. Então, joga água, desobstrui e depois, não se esqueça,
encha de água. Deixa ele sempre cheio de água, porque se você partir a casa de filtro com ele vazio, ele passa então a absorver água por aquela região. Tá joia? Bom, depois que ele passa, né, pelo pré-filtragem, um coalescedor, essa drenagem que a gente fala, nós já vamos dizer que é o terceiro estágio de filtragem. Nós vamos ver o coalescedor no primeiro, a chincana, os pré-filtros, depois coalescedores, e aí depois o que o pessoal chama de quarto estágio. Né? Alguns vão ficar em dúvida assim, olha, mas eu estou vendo ali que é o segundo estágio de filtros. É porque ele conta, o projeto ele conta o coalescedor como estágio de filtragem. Mas considerando o filtro de alta eficiência, o quarto estágio, nós vamos ver que é um filtro de também densidade progressiva, mas um filtro de muito maior responsabilidade. Claro que as malhas deles são muito mais resistentes, o diferencial de pressão que ele submete é muito maior e ele precisa, né, qualificar esse ar para entrar na máquina. E aí vai depender do teu projeto de filtragem. Alguns F4, F5, F6, né, de acordo com o requisito do fabricante. Cada fabricante ele vai dizer o seguinte, olha, a qualificação do meu ar é essa daqui, eu quero um F5, eu quero um F6 na minha máquina. Leve em consideração que quanto maior, né, o grau de filtragem, maior é o diferencial de pressão que a tua máquina vai ter. E com isso, o que você tem também? Você vai ter uma perda de potência por conta dessa baixa pressão. Quem faz o treinamento comigo lá, a gente mostra sempre aquele gráfico que mostra, né, quanto menor a pressão, maior, né, a perda, né, maior o hit rate da máquina e menor é a performance da máquina também, tanto na pressão de sucção quanto também na pressão de descarga. Mas veja que você saber o equilíbrio, né, qual é a qualificação do ar que eu quero para minha máquina. Depende do ambiente e também das exigências da tua máquina, né? Lembrando que você qualificando muito esse ar, o número de trocas também serão maiores, né? Por contrapartida, o número de lavagem da máquina será menor. Então esse equilíbrio precisa ser muito bem discutido, né, com fornecedores de filtro, com a engenharia do equipamento, para você achar o máximo, o ponto ideal. Leve em consideração o ar que você está tratando. Isso talvez seja um dos grandes erros, né? A gente acha que o precisa ser o mesmo para todos. Não, leve em consideração qual é a atmosfera onde a tua máquina está instalada. Isso é importante você considerar isso para que você possa, né, otimizar o seu processo de filtragem. A outra questão também importante, né, nesse estágio de filtro ou filtro de alta densidade ou de alta eficiência, que alguns chamam, né, que tipo de filtro você vai colocar. Alguns são de papel, outros serão de material sintético. Cada sistema é um, né? E aí você tem vários fabricantes de filtros, a Flandenberg ou qualquer outro, ele vai te dar opções. Leve em consideração que você tem um ambiente que tenha umidade. Quando você tem água, né, e você tem um filtro de papel, ele tende a deteriorar ou fragilizar o filtro. Já vi algum sistema que é com papelão ou com papel, e o que acontece é que você tem muita umidade, você tem chiller, e aí você tem muita umidade e essa umidade ele pode trazer alguns problemas para o teu sistema de filtragem, entendeu? Um outro ponto também que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com você, né, os intervalos de troca de filtros, né? Você pode trocar filtro a cada 4.000 horas, a cada 6.000 horas, né? Isso depende muito, né, do ambiente onde você está, né, e para onde a qualificação de que você deseja. Daí, só um pouquinho só. Daí, pessoal, o seguinte, quando você vai definir os intervalos de filtragem, né, você vai levar em consideração o seguinte: quanto tempo eu posso ficar com a minha máquina fora de operação, né? Alguém poderia dizer assim, olha, a melhor forma é você trocar com maior frequência, mas já levou em consideração
que toda vez que você vai parar a máquina para trocar os filtros, a máquina não vai estar disponível para gerar energia, para comprimir gases. Você vai ter esse problema. Então, saber esse equilíbrio é muito importante, né? Você saber o que você vai priorizar aí na tua manutenção. É claro que também você fala assim, olha, eu vou deixar ele para até o limite. Você corre um risco de você colapsar um filtro. Você acaba não trocando o filtro no período que você precisa. O diferencial vai aumentando até o ponto em que, além da perda de potência que você tem, o aumento de hit rate na máquina, chega um ponto que você vai colapsar o filtro, né? Às vezes até já vi casos de engolir uma caixa de filtro para dentro do pleno de entrada de máquina e trazer um monte de transtorno para a máquina. Isso você precisa levar em consideração. E aí, como monitorar? Você tem pressostatos que você pode colocar no pré-filtro, no filtro de alta eficiência, ou transmissor diferencial de pressão, que você colocando ali, você vai acompanhando o diferencial do filtro. À medida que ele vai aumentando, você vai sabendo que ele está se comprometendo, e aí chega o ponto que você vai falar o seguinte, olha, é melhor parar a máquina e então substituir. Poucas pessoas vão olhar realmente, né, os dados do fabricante, mas a Frandenberg, a Canfield, qualquer fabricante, ele vai dizer a pressão, né, de substituição do filtro, como ele também vai te informar qual é a pressão de colapso, ou seja, qual o diferencial de pressão que o teu filtro suporta. Então você precisa saber que você precisa categorizar alarmes e trips antes de uma pressão que ameace o colapso. Porque se você colapsar o filtro, você pode muitas vezes olhar que o diferencial está abaixo do recomendado, mas só que você está ingerindo uma grande quantidade de ar contaminado, de sal, de resíduos que vão danificar o teu equipamento. Alguém vai perguntar assim, olha, poxa, se isso é tão importante, qual é os danos que eu posso trazer à minha máquina com um sistema de filtragem não tão bom assim? Bom, primeiro, né, é que a velocidade que esse ar passa dentro da máquina é uma velocidade muito grande. Então, se você tem contaminantes, eles podem erodir a palheta da máquina. Eles passam em uma velocidade tão grande que eles vão, né, erodindo, deixando então a tua máquina menos eficiente. Depois você pode até mesmo lavar, mas aquela rugosidade ou aquela erosão que ela causou nunca mais será recuperada. A outra questão são os depósitos, as sujeiras, graxas, né, ou qualquer outros contaminantes, fuligem, eles se depositam na palheta, na superfície das palhetas, o que faz com que a performance da máquina despenque, ela caia muito. Então você acaba trabalhando com a máquina com uma performance muito baixa, que faz com que você, né, perca muito combustível. Imagine só, o compressor muitas vezes ele consome 2/3 da energia que você coloca no combustível da máquina. Então, se você tem uma máquina de baixa performance no compressor, certamente você vai ter uma máquina pouco eficiente. Então, é importante você considerar que um sistema de filtragem não muito eficiente, ele vai trazer danos muito grandes à tua máquina, principalmente na área da performance. A outra também, que eu acho que deve ser levado muito em consideração, é a corrosão. Bom, se já não bastasse, né, o problema, né, dos danos do compressor, também da performance da máquina por sujeira, você também muitas vezes admite contaminantes, né, muitas vezes cloreto de sódio, né, é sal mesmo, que vai para dentro da máquina. Esse sal muitas vezes não danifica tanto o compressor, mas ele vai então ser fundido e esses depósitos fundidos eles vão formar depósitos lá na turbina, na parte da turbina. E eles atacam a proteção, né, da turbina, que é o coat. Ele vai então impedir a formação de um óxido, o que desenvolve muito a corrosão, principalmente corrosão quente, né, tipo 1, que é muito caracterizada em turbinas a gás que queimam com diesel. É muito comum a gente ver em plataforma de petróleo uma sessão quente da máquina poderia durar 30, 40 mil horas, mas com 12 mil horas ela já se acaba. Por quê? Por conta de você não ter um sistema de filtragem muito eficiente, você traz sal, esse sal ataca, né,
o óxido da máquina, que abre um caminho para a corrosão a quente tanto na blade quanto no nozzle da tua turbina. E aí, às vezes, máquina com. Já tivemos máquina que tivemos que tirar ela com 8.000 horas. Imagine só, uma máquina que você poderia ter uma duração, um trabalho com baixa carga, chega até 50.000 horas, você precisa trocar ela com 4.000 horas. Imagine o custo disso, não só, né, do reparo, mas também do tempo que você fica sem máquina. Então, isso já é uma boa justificativa para que você tenha um bom sistema de filtragem. E um bom sistema de filtragem não apenas do projeto. E é claro, né, a gente já falou que começa no projeto. Existem dois tipos de casa de filtragem, o de baixa velocidade e o de alta velocidade. A gente sabe que o de baixa velocidade ele tem um número muito maior de filtros e com isso o ar passa em baixa velocidade. Esse sistema é muito mais eficiente. E é claro que ocupa um espaço maior na plataforma. Então, alguns fabricantes vão preferir uma caixa de filtro de baixa velocidade. Ela é mais barata porque ela é menor, mas exige muito mais dos filtros, né, em separar tanto a umidade quanto também a sujeira. E aí acaba que a gente tem alguns problemas, né, com o sistema de filtragem, principalmente de alta velocidade, que eles não puderam ou não seguraram todos os contaminantes necessários. Você vai me perguntar assim, olha, eu tenho uma turbina que ela tem uma caixa de filtro de baixa ou de alta velocidade. Eu posso mudar esse projeto? Óbvio que não. Ninguém vai mudar um sistema de filtragem, uma vez que você terá outros recursos para contornar isso. E o recurso está na mão da operação e da manutenção. Como? E eu vou encerrar aqui para depois ver se vou pedir minha filha para entrar aí e ver se tem alguma pergunta, para a gente gastar uns 5 minutinhos aí para responder. Mas olha só, quais recursos que a gente tem de operação e manutenção? Primeiro, né, a operação, olhar e monitorar o diferencial de pressão dos filtros. É sempre muito importante você manter o monitoramento. Caso de filtro que tem transmissor diferencial de pressão, né, e você vai poder acompanhar através de gráfico, né, através de leituras remotas. Alguns projetos antigos, eles têm o que se chama de PDI, é um indicador de pressão diferencial. E aí, como é lá em cima, às vezes o operador precisa ir lá em cima, na casa de filtro, para tomar a nota. Ainda assim é importante você ter uma rotina, um registro. E aí eu peço sempre dizer você, ó, registrou o pressão diferencial, você precisa registrar qual é a carga da máquina. Não adianta você registrar assim, olha, o diferencial de pressão estava em 42 milímetros de água, diferencial de pressão. E qual é a carga da máquina? Eu quero ir, o que importa? Claro que importa, porque se uma máquina está com baixa velocidade, esse diferencial tende a ser menor, porque a rotação é menor do compressor e ele ingere menos ar. Quando a máquina está em full load, no plena carga, seja o gerador ou o compressor, esse diferencial tende a crescer. Então, para que você tenha uma base comparativa, saber se na semana 1, na semana 2, na semana 3, na semana 4, esse diferencial está aumentando, você precisa corresponder ele a uma potência da máquina. Claro que tem algumas máquinas, por exemplo, a LM6000, não importa se você está com carga baixa ou alta, como ele tem um eixo de baixa, é um diferencial só, né? A máquina com 2 MW ou 40 MW tem o mesmo diferencial de pressão. Mas na maioria das máquinas, Sola, máquinas LM2500, as Frame, a maioria ela tem essa proporcionalidade entre diferencial de pressão e então anotar e verificar quais são os limites de alarme e trip da máquina. Da manutenção, o que a gente precisa ver? Qual o intervalo de manutenção que a gente vai fazer? Troca dos filtros. E aí, ó, você pode trocar a cada orímetro ou quando chega no diferencial de pressão. Isso é uma estratégia que a gente precisa discutir com muito mais calma, não vai dar para falar aqui. Mas, assim, tem engenharia que trabalha o seguinte, olha, quando o diferencial chegar a um determinado valor, eu paro a máquina e troco. Só que às vezes fica descasado, né? Não fica sincronizado com a maioria da manutenção. Outros vão preferir o seguinte, olha, eu já vi que com 3.000 horas começa a ter já, o filtro começa a ficar sujo, então vou levar até 4.000 horas. Então, 4.000 horas, né, ou a cada 6 meses,
ele para a máquina, faz todas as manutenções que precisam ser feitas, né, que a maioria é mandatória com 4.000 horas ou 6 meses, e aí o restante ele vai fazer essa troca de filtros aí, né? Eu gosto muito dessa estratégia. É bom considerar que você também tem uma política de troca de filtro, tanto do filtro manto quanto o filtro de alta eficiência, né? Ou o filtro pré-filtro e o filtro de alta eficiência. São filtros diferentes. Às vezes eu vejo muita gente falando assim, ó, quando eu troco todos os filtros. Seria essa a melhor estratégia? Eu convidaria você a pensar sobre isso. Eu, numa das plataformas que eu trabalhei, a gente trocava isso, né? Trocava todos os filtros junto. E aí eu consegui provar por A mais B que se a gente troca os pré-filtros com uma frequência bem maior de que o filtro de alta eficiência, a gente consegue postergar muito a vida do filtro de alta eficiência. Como eu fiz isso? Olha, o pré-filtro ele geralmente é muito mais barato, porque é um filtro mais simples. Então, se você a cada 2.000 horas ou 4 horas você troca esses filtros, você evita que ele colapse ou que ele, né, venha a dar passagens falsas e entre, né, sujeira para contaminar o filtro de alta eficiência. Então, se você quer uma boa estratégia econômica, olha bem os pré-filtros. Eles são mais baratos e você pode ter uma política, se assim, né, a sua realidade permitir, você trocar com mais frequência e preservar o sistema de filtragem. Outra coisa é no processo de troca de filtro, como que ele se encaixa. Às vezes vai trocar filtro e é muito comum, assim, como é um trabalho muito braçal, a gente pega um monte de ajudante, pessoas que não conhecem uma casa de filtro, que não conhecem uma turbina. Então encaixa filtro de qualquer maneira e às vezes deixam, né, uma passagem de ar falsa entre os encaixes da máquina. As presilhas não estão boas, então precisa observar bem. Olha, eu vi que a casa de filtro não está muito boa, tem muitas presilhas soltas, as borrachas de vedação não estão adequadas. Então é o seguinte, eu vou montar aqui, mas na próxima parada nós vamos ter uma estratégia de poder reparar todos os processos para que não adianta você ter um bom filtro e que ele tenha uma lacuna que deixa passar ar não filtrado ali para dentro da máquina. Tá legal? Então, colocar bem os filtros. Outra coisa que é muito bom, vai trocar os filtros, remove os filtros, lava a casa de filtro. Você vai encontrar, principalmente se for ambiente offshore, você vai encontrar muitas placas de sal. O sal às vezes passa, não é o filtro que está furado, mas eles passam ionizado e eles vão então, né, solidificar, cristalizar depois do filtro. Então quando você remove o filtro, aproveita para lavar bem a casa de filtro, tirar aquele sal, desobstruir os drenos, encher ele d'água e então depois montar o sistema de filtragem. Tá joia? Isso aí está na mão de quem vai fazer a manutenção, né? E por isso você precisa ter um tempo estipulado, não só intervalos corretos, como também um escopo com pessoas bem treinadas para fazer essa manutenção. Se você cuida bem dessa grande quantidade de ar que entra na máquina, você não apenas será uma máquina operando com uma excelente performance, com uma excelente durabilidade, né, e confiabilidade. Então, volto a dizer, se você trata bem do sistema de filtragem da tua máquina, você vai operar uma máquina com alta performance, com alto desempenho e também com baixo custo de manutenção e integridade. Tá legal? Alguma dúvida mais aí, pessoal? Temos alguma pergunta aí para a gente poder responder? Tem aí, Duda? NOx, qual é? Água NOx. Água NOx a gente fala quando a gente for falar lá da injeção de água na câmara de combustão. Não sei se tem alguém que vai perguntar. Bom, já temos 40 minutos, vamos caminhar para o encerramento. Mas, pessoal, olha só, a gente tem aí, né? Eu estou surpreso, né? Porque temos aí 25 pessoas conectadas. A gente está nesse canal novo aí, né? Eu expliquei bem o porquê. A gente estava lá no outro canal, e aí eu começava lá um bate-papo sobre turbina, aí o pessoal lá da igreja ia entrando, né? O que o pastor está falando, né? E acaba que a gente está falando só sobre turbina. Então aqui eu fico muito mais à vontade para a gente poder discutir, responder perguntas que o pessoal tiver, para que a gente possa bater esse papo. Lembrar que não é o único canal que a gente tem. Pela bios
desse Instagram, você vai poder acessar, né, o nosso Facebook, o nosso canal do YouTube e também do Telegram. Poxa, o Telegram é muito legal porque eu posso ali colocar material, posso gravar áudio, gravar vídeo. Eu ainda estou com aquele projeto, né, de responder em 1 minuto, mas normalmente depois eu complemento com algum áudio, com alguma outra informação, lá no nosso canal do Telegram. Se você ainda não tem Telegram, se inscreva no Telegram, porque lá a gente tem uma comunidade, já temos 200 pessoas nesse canal lá do Telegram. A outra coisa também que eu estou trabalhando para melhorar é o nosso canal do YouTube. É pegar todas as nossas informações aqui que a gente tem, ou os vídeos que a gente grava, a gente colocar lá no canal do YouTube. Por quê? O YouTube ele pode ficar, é mais fácil de acessar, qualquer pessoa pode acessar na plataforma ou em outro lugar. Você tem o recurso de acelerar o vídeo, né, para você poder ver ele mais rápido. Eu não sei se vai poder me compreender, né? Eu falando devagar já é difícil de entender, rápido então eu nem sei. Mas você tem outros recursos de você poder se informar, se instruir e desenvolver o seu conhecimento nessa área aí, tá legal? Então, eu vou colocar aqui, ó, pela BIOS você vai direto para o YouTube. Eu vou colocar também lá nos canais, lá nos nossos grupos de Telegram e também de WhatsApp, o link para o canal do YouTube, você se inscreve lá e a gente vai, pessoal, à medida do possível aí, perguntando, respondendo, aprendendo uns com os outros aí. O importante é a gente poder valorizar esse tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muita paixão, né, por ensinar, mas eu gosto de ensinar quem tem interesse, né? E eu acho que tudo na vida a gente precisa de sacrifício. Eu tô aqui no China Park, num hotel fazenda com a minha família aqui. Mas eu estou valorizando esse momento aqui. É uma quinta-feira, né? Eu jantei mais cedo, privei, né, de poder me divertir para poder estar aqui nessa live aqui. Porque eu acho que é importante. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu queria muito aquele resultado. Mas o que eu estou trabalhando para construir aquele resultado, né? Hoje, as oportunidades que eu tenho hoje são resultados das minhas responsabilidades passadas, das minhas escolhas passadas. Então, se você quer ser um especialista de turbomáquina, se você quer ser uma pessoa que conheça bem operação e manutenção, engenharia de turbomáquina, algum esforço você vai ter que fazer, né? Às vezes é você, né, valorizar esse espaço. Eu não sei se eu vou conseguir deixar que essa live fique gravada aqui, mas eu vou tentar salvar ela para deixar lá no YouTube, para que pessoas que estão embarcadas possam acessar depois. Mas eu queria encorajar a você, de alguma forma, se esforçar, né? Estudar, perguntar, né? Procurar avaliar o conhecimento para que você possa chegar ao nível, né, de especialização. Deixa eu ver aqui. Boa pergunta aqui. Gostaria de saber qual o melhor ambiente para armazenagem dos filtros. Cara, isso daí é uma coisa fantástica, né? E acaba que filtro na plataforma ele ocupa um espaço muito grande. E é muito comum, né? O pessoal bota na viga caixão, no almoxerifado de canto, ou na coluna, e às vezes ele não é muito bem armazenado. E olha, quais os problemas que você tem no armazenamento? Umidade. Principalmente filtros que ele é de papel. Então, quando você vai pegar, ele já está todo deteriorado, tem fungos, ele tem uma série de outros problemas ali, porque você não armazenou ele em um lugar de umidade controlada. Também o empilhamento, vai colocando-se muitas pilhas de filtro em cima do outro, de modo que depois quando você vai tirar, eles estão quebrados, as molduras, amassados, e isso na hora de você montar, ele dá uma entrada de ar falsa, porque ele ficou tanto tempo em uma posição errada, mal armazenado, que ele agora ele não se encaixa no quadro como ele deveria. E é muito comum você ter, né, algumas partes de fibra quebrada, filtros rasgados. Então eu diria que o transporte e também armazenamento de filtro, ele precisa ser colocado em um ambiente, né, controlado, principalmente que não tenha umidade, vazamento de água e até mesmo, né, a sobreposição de peças. Não é um lugar que o pessoal diz, bota lá em cima do filtro que é um lugar que o filtro absorve. Não, não é isso, né? Filtro é um elemento muito importante.
Eu lembro que trabalhei com uma pessoa, né, que quando ele ia trocar o filtro, ele usava uma luva, né, especial, limpa. Ele só tirava a embalagem do filtro quando fosse colocar. Justamente por isso, né? Principalmente filtro de óleo. Ele existe por uma causa. Qualquer particulado, né, qualquer contaminante, ele pode muitas vezes entupir um sistema ou destruir um equipamento. Então a armazenagem é fundamental aí. Tá legal? Pessoal, foi bom estar com vocês aí, né? Já são 10h48. Eu vou ver se eu consigo salvar. Se eu não conseguir salvar, né? A gente, na semana que vem, vai ter a oportunidade de falar sobre outro sistema. Se alguém quiser, né, discutir algum outro sistema, pode colocar aí nos comentários ou publicar. Deixa eu pedir uma coisa para você. Quanto mais gente nessa comunidade, eu acho que é melhor para a gente. Então, se você puder, compartilhe isso com outras pessoas, né? Você, você pega esse canal, distribui com outras pessoas, pessoal que está de plataforma, né? Fala aí, pessoal, tem um canal bom aí para a gente poder falar. Toda semana tem um bate-papo sobre esse assunto, sobre assunto relativo à turbomáquina. Então eu creio que vai ser bem bacana você compartilhar aí, tá joia? Não é com pessoas que não tenham nada a ver, né? O canal acaba sendo para o pessoal da área de turbomáquina, na área de mecânica, de instrumentação. Então quem tem interesse, né, na área de aviação também, então distribua esse conteúdo aí, ajuda a divulgar o YouTube, porque acaba sendo uma boa ferramenta pra gente aí. Tá legal? No mais, que Deus abençoe a sua vida, tá bom?